Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, estamos aqui mais esse domingo que o Senhor nos concedeu para juntos aprendermos sobre a lição de número 6, a qual iremos falar sobre Neemias reconstrói os muros de Jerusalém. O texto áureo, ele se encontra em Isaías capítulo 60, versículo 18, mas antes de nós iniciarmos a leitura, gostaria de fazer uma oração juntamente com os irmãos. Oramos. Amado Deus e Pai, em nome de Jesus, nós somos gratos a Ti, ó Pai, por ter nos trazido na Tua casa, ó Deus, por mais esse dia. Senhor, venha abençoar, Pai amado, de uma forma toda especial, essa escola bíblica dominical, Senhor, bem como o Teu Santo Espírito venha usar, Senhor, Patrick, nessa manhã, Senhor, para ministrar essa aula, Senhor. Pai, que essa Tua palavra, Senhor, possa entrar no nosso coração, Senhor Jesus, de uma forma especial, Senhor, e possa produzir muitos frutos em nós, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Então, meus queridos, Isaías capítulo 60, 18, diz: Nunca mais se ouvirá de violência na sua terra, de desolação ou destruição nos teus termos, mas aos teus muros chamará salvação e às tuas portas louvor. E a verdade prática, ela diz que somente despertados podemos vencer qualquer obstáculo para realizarmos a obra de Deus. E a leitura bíblica em classe, ela encontra-se em Neemias capítulo 1, do versículo 1 até o 4, e depois Neemias capítulo 2, do versículo 1 até o 9. Diz assim essa lição: As palavras de Neemias, filho de Ocalias, e sucedeu no mês Quisleu, do ano 20º, estando em Susã, a fortaleza, que veio Anani, um dos meus irmãos, e ele e alguns de Judá, e perguntei-lhes pelos judeus que haviam escapados e que restaram do cativeiro e acerca de Jerusalém. E disseram-me: o restante que não foi levado para o cativeiro lá na província estão em grande miséria e desprezo, e os muros de Jerusalém fendidos e as suas portas queimadas a fogo. E sucedeu que, ouvindo eu essas palavras, assentei-me, chorei e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Depois Neemias 2, do 1 ao 9. Sucedeu, pois, no mês do ano Nissan, no ano 20º do rei Artaxerxes, que estava posto vinho diante dele, e eu tomei o vinho e o dei ao rei, porém nunca antes estivera triste diante dele. E o rei me disse: por que estás triste o teu rosto, pois não estás doente? Não é isso senão tristeza de coração? Então temi muito em grande maneira. E disse ao rei: viva o rei para sempre. Como não estaria triste o meu rosto, estando a cidade, o lugar do sepulcro dos meus pais, assolada, e tendo sido consumida as suas portas a fogo? E o rei me disse: que me pedes agora? Então orei ao Deus do céu, e disse ao rei: se é do agrado do rei, e se o teu servo é aceito em tua presença, peço-te que me envies ajudar a cidade do sepulcro dos meus pais, para que eu a edifique. Então o rei me disse, estando a minha rainha sentada junto a ele: quanto durará a tua viagem? E quando voltarás? E aprouve ao rei enviar-me, apontando-lhe um certo tempo. Disse mais ao rei: se ao rei parece bem, deixe-me cartas para os governadores da além do rio, para que me deem passagem até que eu chegue a Judá. Como também uma carta para Asaf, guarda do jardim do rei, para que me dê maneira para cobrir as portas do paço da casa, e para o muro da cidade, e para que a casa que eu houver de entrar, e o rei mas deu, segundo a boa mão de Deus sobre mim, Deus sobre mim. Então vim aos governadores da além do rio, e dei-lhes as cartas do rei, e o rei tinha enviado comigo o chefe dos exércitos dos cavaleiros.
O objetivo geral nessa manhã é mostrar que foi Deus quem despertou Neemias o desejo de restaurar os muros de Jerusalém. E os nossos objetivos específicos é mostrar como Deus respondeu às orações de Neemias, saber como foi a ida e a chegada de Neemias a Jerusalém, explicar como Neemias iniciou a reconstrução dos muros, compreender que o levantamento dos muros provocou grande oposição, apontar como foi a inauguração solene dos muros e conscientizar a respeito dos ensinos que a construção dos muros traz. Hoje vai ser uma aula bem histórica, mas com grande significado para a nossa vida. Então que o Senhor possa abençoar a vida do Patrick, que estará ministrando essa aula aos nossos corações. Amém. Paz do Senhor, irmãos. Amém. Então, como o pastor André já disse, vamos hoje falar sobre Neemias reconstrói os muros de Jerusalém. E se alguns dos irmãos se relembram, esse tema foi de uma das pregações há 3 semanas atrás. Por isso, ainda deve estar bem quentinho dentro de vocês para conhecer o contexto do qual vamos falar hoje. Nós estamos na lição número 6, página número 40, para quem estiver à procura, em casa ou aqui. E vamos começar com a introdução, e assim como o pastor André já disse, vai ser bem histórico hoje. Não vamos ler muitos textos bíblicos, não vamos ter que procurar muitos textos bíblicos, porque eles estão todos mencionados aqui no livro, mas isso nos ajudará também um bocadinho com o tempo. Vamos então começar com a introdução. Nesta lição estudaremos como os muros de Jerusalém foram levantados e como Deus levantou o homem certo para executar essa obra. A obra era de Deus, o qual, como dono da obra, providenciou tudo o que era necessário para a sua realização, desde a autorização do rei para o envio de Neemias até os recursos para custear a construção. Então estamos aqui no contexto. Nós sabemos que o povo de Israel estava no exílio, na Babilónia, que foi depois conquistado pela Pérsia, e neste contexto, que nós já tínhamos lido antes também na reconstrução do templo de Jerusalém, estamos então nesse período, ok? E então Neemias recebeu o recado de que os muros ainda estavam por reconstruir. Primeiro ponto, Deus responde às orações de Neemias. Ponto 1. Deus envia emissário ou mensageiros a Neemias. Deus enviou o emissário para informar Neemias acerca da situação reintante em Jerusalém. Essa pessoa foi Anani, irmão de Neemias. Anani contou com os judeus que haviam retornado a Judá após o cativeiro. Estavam em grande miséria, muros fendidos e portas queimadas a fogo. Era símbolo da miséria e do desprezo e faziam dos moradores da cidade vítimas fáceis de assaltantes. Como nós sabemos, e como alguns de vocês de certeza já viram em cidades históricas, o mais importante de uma cidade histórica, a maior proteção da cidade era o muro à sua volta. Se uma cidade não tinha um muro, era fácil de ser assaltada, era fácil de ser atacada e derrubada. Até hoje, por exemplo, ainda vemos que as prisões são construídas com muros muito fortes para ninguém sair nem entrar lá para dentro sem autorização. Ou então, por exemplo, quem fala de Portugal, quem esteve em Óbidos, vê uma cidade ainda intacta, tradicional, com os muros todos à volta. Ou aqui na Alemanha, quem vai aos centros das cidades ainda costuma ver alguns muros da antiga cidade, por exemplo, em Sindelfingen ou em Stuttgart, no centro. Ok? Então vemos que os muros, historicamente, são necessários para proteger a cidade. Faltando os muros, esse povo, ou os moradores dessa cidade, se tornam um alvo muito fácil. E esse era o caso. Neemias recebeu essa informação do seu próprio irmão, que os muros ainda não foram reconstruídos, e então o povo estava aí desprotegido já há anos. Segundo ponto, Neemias, angustiado, jejua e ora.
Deus despertou em Neemias uma profunda angústia pela situação de seu povo que morava em Judá. Neemias começou a jejuar e a orar. A oração inicial de Neemias está registrada em Neemias 1, 5 a 11. Iniciou-se seu período de oração no mês de Quisleu, que é dezembro, e Deus, que ouve as orações, fez a resposta chegar no mês de Nissan, março. Ok? Primeiro, o que podemos ver aqui é que Neemias, no meio dessa dificuldade que estava a passar, a primeira coisa que ele fez foi orar e jejuar. Ok? Ele não desesperou, mas sim voltou-se a Deus. E isso é algo que nós devemos tirar também para a nossa vida. Quando as dificuldades chegam, que vão chegar, porque no mundo tereis aflições, quando as dificuldades por quais estamos a viver chegam e nos estão a tentar sufocar, a única coisa que nós temos é buscar a Deus. Buscar a solução nele, e foi isso que Neemias fez, e foi isso que destacou Neemias. E outra coisa interessante, ele começou isso em dezembro, e a resposta chegou em março. 4 meses. É preciso ter muita constância para manter-se firme nessa oração. Nós muitas vezes queremos a resposta já no momento, mas Neemias fez isso durante 4 meses e Deus respondeu em março, 4 meses depois. Isso é importante para nós também, como oradores, não desesperarmos, né? Como filhos de Deus, também devemos ter isso em mente. Deus ouve as nossas orações, mas nem sempre responde no momento que nós esperamos, nem sempre responde da maneira que nós queremos. Que isso é algo que ainda é mais difícil para nós de aceitar, porque nós oramos especificamente numa direção, mas Deus quer nos levar a uma direção completamente oposta, ou noutro caminho que vai levar talvez ao mesmo alvo que nós tenhamos também, mas Ele quer usar outro caminho e não aquele que nós queremos. E isso é importante. Terceiro ponto. Deus responde às orações de Neemias. Como resposta às orações de Neemias, Deus despertou o rei para assumir a responsabilidade de empreendimento. Neemias era o copeiro do rei. Certo dia ele apresentou-se diante do rei com um semblante triste. Interrogado acerca do motivo da sua tristeza, Neemias relatou a situação da cidade de Jerusalém e de seu povo que ali vivia. Por inspiração de Deus, o rei perguntou a Neemias: "Que me pedes agora?" Neemias orou ao Deus do céu para que pudesse responder ao rei dentro da direção de Deus. Em um momento, Neemias teve uma chamada para ir a Jerusalém. Confirmada, e respondeu ao rei: "Peço-te que me envies a Judá, a cidade, os sepulcros dos meus pais, para que a edifique." Ok? Nós lemos isso na leitura bíblica, que às vezes parece que nós estamos a ler um texto e tudo acontece uma coisa atrás da outra, mas não foi bem assim. Nós lemos aqui o versículo 4 diz, e o rei, Neemias 2, versículo 4, que podem passar uma página para trás, diz: "E o rei me disse: que me pedes agora? Então orei ao Deus dos céus." Ok? O que é que isso quer dizer? Nós lemos aqui tudo num versículo, mas não quer dizer que Neemias nesse momento interrompeu a conversa e foi orar. Quer dizer que o rei fez essa questão, o que é que Neemias queria. E Neemias não deu logo a sua opinião, disse: "Olha, manda-me para lá que eu quero ir reconstruir os muros." Não, ele retirou-se, porque ele era copeiro, também não estava lá para conversar todo dia com o rei. O trabalho dele era levar o vinho que ele já tinha provado, não é? Então entregou o copo, o rei fez aquela pergunta, entretanto ele foi orar no secreto, não é? Nos seus tempos livres, e pediu a orientação de Deus, e então depois Deus deu a direção para falar sobre os seus pais, né? Os sepulcros dos seus pais. As saudades que ele tinha praticamente do seu país, e sabendo também que o seu povo estava desprotegido. Isso foi então a resposta. Não foi no mesmo momento. Isso temos que ter sempre em mente, que às vezes na Bíblia parece que as coisas sucedem todas de uma vez, mas não foi assim, ok? Por isso é que fica aqui também claro que Neemias esperou pela resposta de Deus para depois dizer ao rei: "É assim, e assim, e assim." Até ainda hoje, né? Quando se fala dos pais, está-se a falar da honra da própria família, da própria casa. Por isso, esse apelo, claro que foi muito bem inspirado também por Deus, né? Porque eu creio que cada um de nós, pela emoção, se calhar diria:
tudo menos aquilo que deveria. Mas então, dirigido por Deus, Neemias foi apelar ao apoio ao povo dos seus pais, aos sepulcros dos seus pais, neste caso, não é? Dizendo que a sua cidade está desprotegida devido dessa situação. Não é? Que me pedes agora? Neemias orou ao Deus do céu para que pudesse responder ao rei dentro da direção de Deus. Em um momento, Neemias teve uma chamada para ir a Jerusalém, confirmada, e respondeu ao rei: peço que me envies ajudar a cidade dos sepulcros dos meus pais, para que eu a edifique. Ok? Então vemos aí o apelo, como o pastor André também acabou de mencionar, para então ele ir visitar a cidade dos sepulcros dos seus pais. Ponto 4. Deus despertou o rei a atender o pedido de Neemias. Neemias recebeu carta do rei dirigida aos governadores da região e ainda uma carta com ordem para que o necessário para a construção fosse dado a Neemias. Tudo segundo a boa mão de Deus sobre Neemias. Deus é verdadeiramente o Deus daquilo que é impossível aos homens. Ok? Nós podíamos esperar muita coisa, e é aí mesmo que volto ao ponto que Deus ouve as nossas orações, mas nem sempre responde da maneira que nós estávamos esperando. Porque Neemias, talvez nas suas orações, estava a pedir para poder voltar à cidade dele, para voltar a Jerusalém, para reconstruir os muros, para ajudar naquilo que fosse necessário. Mas Deus tinha um plano superior. Deus tinha o plano não só de ele receber a permissão do rei de ir a Jerusalém, mas sim que o rei também pagasse todas as despesas daquilo que fosse necessário para a reconstrução dos muros em Jerusalém. E aí vemos que Deus verdadeiramente faz o impossível possível. Porque podíamos dizer para o rei não foi nada importante, mas não, isso é mesmo a mão de Deus a agir, a usar mesmo as pedras, né? Como diz a sua palavra, usar as pedras para fazer o bem. Amém? Vamos ler uma parte do subsídio bíblico-teológico que eu achei interessante, que diz: Deus trabalha por intermédio de seu povo para realizar até mesmo tarefas consideradas humanamente impossíveis. Ele costuma moldar as pessoas com características de personalidade, experiências e treinamento de modo a prepará-las para o seu ministério. E essas pessoas não costumam sequer ter ideia do que Deus tem reservado para elas. Essa é a primeira parte. Interessante, não é? Deus usa a nós para fazer o impossível. O que é que isso quer dizer? Deus quer que nós confiemos nele e estejamos dispostos a viver o ministério que Ele tem preparado para nós, trabalhando o nosso caráter, trabalhando a nossa personalidade, nos dando experiências. Isso quer dizer que devemos passar pelo deserto para aprender, vamos ter dificuldades para crescer com essas dificuldades, e isso é o treinamento de Deus para as nossas vidas. E o mais interessante é que nem sempre vamos saber para que é que estamos a passar por isso, porque Deus é que tem o plano superior. Deus nos deixa passar por isso, mas não sabemos nem sempre qual é que é o alvo final daquilo que estamos a passar. Porque Deus costuma ter a ideia... aqui está escrito: essas pessoas não costumam sequer ter a ideia do que Deus tem reservado para eles. Isso quer dizer que todas as bênçãos, todos os trabalhos, tudo que Deus tem preparado para nós, Ele vai revelar no tempo certo. Mas o preparamento é independente disso. Nós não precisamos de saber que um dia vamos ser um missionário na China para Deus já nos estar a preparar para ser um missionário na China. Talvez pode ser que tenhamos um interesse de línguas e então estamos a aprender chinês só por interesse, nem é porque estamos a pensar em ir para lá. Ou então, através do nosso lugar de trabalho, nos estão a dar a oportunidade de aprender outro idioma, ou então de ter acesso a viagens pagas pela empresa. Mas Deus, por trás disso, talvez já está preparando algo superior, já está preparando algo para o nosso futuro, nosso ministério na sua casa. E isso é importante, para nunca desistirmos, para nunca pararmos de orar, porque mesmo que ainda não estejamos vendo a meta, Deus já está-nos a preparar no caminho. Amém? Amém. Falando de Zorobabel, que foi aquilo que lemos há 2 lições atrás, entre a reconstrução do templo
e a reconstrução do muro passaram 70 anos. Que quem se lembra, os 70 anos foram aqueles que também foram mencionados por Daniel na primeira lição, que foi desde a saída, desde o exílio para a Babilônia, até a volta do povo para Jerusalém. E Esdras, o profeta daquele tempo, tinha voltado há 13 anos de volta para Jerusalém, antes deste sucedimento da reconstrução do muro. Então vemos que o povo de Jerusalém ficou 70 anos sem muro. O templo foi reconstruído, nós sabemos que foi reconstruído, mesmo com dificuldades, mas o muro ficou destruído por muito tempo. Então, o alvo de atacar Jerusalém era muito fácil, e então havia sempre esse perigo de perder a cidade outra vez. Ok, vamos ao segundo tópico, que diz: Neemias chega a Jerusalém. Ponto 1. Neemias faz o levantamento da real situação dos muros. Saiu à noite na companhia de poucos homens, sem dizer a ninguém qual era seu objetivo em Jerusalém. E isso é uma lição importante. Ele saiu com poucos homens, sem dizer a ninguém. O que é que isso quer dizer? Ele não fugiu do rei, porque ele já tinha a permissão. Mas sim, nós devemos de perceber que muitas vezes, quando falamos com pessoas, quando temos sonhos ou projetos colocados por Deus nas nossas vidas, nem sempre as pessoas vão perceber o que é que nós vamos fazer. E então isso pode tornar... Às vezes temos aquela euforia, né, de contar a todos tudo aquilo que Deus tem feito nas nossas vidas. E é bom, mas de um lado também pode ser mau, porque vai vir sempre aquelas pessoas que vão dizer: para que é que tu andas a fazer isso? Tu andas a perder o teu tempo. E isso, em vez de nos motivar a continuar, pode nos desmotivar e vamos cair num buraco do qual é depois difícil de sair. Então, aqui Neemias foi muito sábio, e é uma lição que devemos aprender. Falar com as poucas pessoas, aquelas que sabemos que nos vão apoiar naquilo que vamos fazer, apoiar naquilo que é a obra de Deus, e falar sobre o objetivo com aqueles que verdadeiramente também têm o mesmo sonho, porque não vale a pena falar com aqueles que nos vão desmotivar. Segundo ponto, Neemias declara a sua intenção de reedificar os muros. Tendo-se inteirado da verdadeira situação dos muros de Jerusalém, Neemias convocou os judeus, os nobres, os magistrados e todos os que faziam a obra, e juntos reedificaram os muros para que não mais estivessem em opróbrio, declarando-lhes com a mão de Deus lhe fora favorável, como também as palavras do rei. Então disseram todos: levantemo-nos e edifiquemos, e esforçaram as suas mãos para o bem. Isso lemos em Neemias 2, 17 e 18. Mas aqui, outra vez, também na leitura, podemos perceber que isso tudo aconteceu quando Neemias chegou. Mas não, verdadeiramente Neemias chegou e ficou 3 dias analisando a situação. Vem do muro, ficou em oração, até que então falou com os líderes do povo daquele tempo, não? Ele foi enviado como governante, como governador, porque o rei, quando envia alguém, envia com autoridade, não ia enviá-lo como companheiro do rei, mas sim enviou-o como governador daquela região. Mas ele não chegou lá dizendo: eu sou o governador, vocês vão fazer aquilo que eu mando. Ele não, chegou lá, avaliou a situação, falou com os líderes, com os sábios, com os nobres, com os magistrados, todos que estavam lá, falou com eles sobre o projeto. E nós vemos aqui plenamente que eles concordaram e perceberam o projeto que estava a vir por parte de Deus. Então juntos disseram: levantemos e edifiquemos. E isso é bom quando há concordância, quando então o povo também percebe o sonho, o projeto que vem de parte de Deus. E é algo que é muito importante, porque quando, por exemplo, um líder pode ter o melhor sonho, pode ter o melhor projeto para a sua instituição, ou seja, aqui na igreja pode ser o pastor, tem o melhor sonho, o melhor projeto para a igreja, mas se a igreja ou o povo aqui local não quiser participar desse projeto, ele pode sonhar o que quiser, nunca vai acontecer nada. Então é importante nós estarmos conectados. É isso que também a palavra de Deus nos ensina, quando diz que onde estão 2 em concordância, aí o Senhor ouve as nossas orações. E se Ele diz só 2, é porque é muito difícil estarem 2 em concordância.
plena concordância. Isso quer dizer que estamos a orar pela mesma causa, mas também sabendo que temos esse nosso desejo, não é porque o outro está a orar assim, vamos orar também. Isso não é concordância, isso é falsidade. Ok? Então, vemos aqui que Neemias declarou então a intenção de reedificar o muro e foi aceito por parte também do povo. Vamos outra vez ao subsídio, na página 42, embaixo, que diz: embora Neemias tivesse chegado como governador, com plena autoridade do Império Persa, não fez nada durante 3 dias e nem contou a ninguém os planos que Deus lhe confiara. Sem dúvida, ele estava esperando em Deus, ao invés de precipitar, confiado na sua própria capacidade. E aí vemos a diferença entre Neemias e Zorobabel, que chegou ao ponto que já não tinha forças, porque ele já não tinha própria capacidade de administrar a situação em que estava a passar. E Neemias desde o início fez tudo diferente. Neemias chegou, nunca se precipitou, Neemias estava sempre dependente da direção de Deus, da vontade de Deus, e então aí ele teve sucesso na carreira, na reconstrução do muro. E isso é muito importante, porque às vezes nós fazemos tanta coisa e chegamos a um ponto que estamos exaustos. Enquanto quando Deus está na causa, nós fazemos tanta coisa e não estamos a fazer nada porque Deus está no controle de tudo. Ele nos dá ajudantes, Ele nos dá as pessoas que nos vão apoiar em vez de estar-nos a impedir a causa que vem por parte dele. Não quer dizer que Neemias não tivesse oponentes, né? Esse caso vamos ainda ler, mas Neemias desde o início foi muito mais cauteloso, foi muito mais defensivo à espera daquilo que Deus quisesse fazer e não reagiu na emoção, não reagiu, tem que ser assim, vamos fazer já, mas ele esperou sempre por aquilo que Deus lhe dirigia. Terceiro tópico, Neemias inicia o levantamento dos muros. Ponto 1. O plano de Neemias. Podemos ler isso no capítulo 3. Neemias dividiu a tarefa da construção em partes, tendo cada parte uma porta. Simultaneamente, lado a lado, haveria pessoas encarregadas de levantar o muro ao longo de toda a sua extensão. Muitas delas edificando o pedaço do muro que ficava em frente à sua própria casa. Havia também grupos encarregados de levar entulho, fazer material, etc. O coração do povo se inclinou a trabalhar, e logo já era possível notar que os muros cresciam e as roturas começavam a ser tapadas. Okay? Mais uma vez nós vemos que Neemias usou de muita sabedoria, porque quem é que não gosta de ter tudo à sua porta limpinho, não é? Ele tomou então a decisão daqueles que têm, cada um que componha praticamente ou reconstrua o muro que está à sua porta, que está à frente da sua casa, que assim foi mais fácil de convencê-los. Mas porquê é que eu tenho que fazer esta parte se eu moro do outro lado da cidade? Então não houve essas discussões, vocês vão fazer a vossa parte, à frente da vossa casa, e cada um desses grupos recebeu uma das portas. Quando falamos de portas, não é uma porta como esta, que pesa 20 kg, estamos a falar de um portão enorme, que era impossível uma pessoa sozinha carregar ou até mesmo abrir, ok? Aqueles portões como nós vemos nos castelos ou nos filmes, que são de madeira, bem firmes, bem pesados. E então temos aí a divisão dos trabalhos, e isso é importante. Mais uma lição: Neemias não ia conseguir fazer tudo sozinho, era impossível. Então a divisão de trabalhos é necessária. Ok? Saber delegar, e saber delegar é quem também vai conseguir administrar o grupo, a responsabilidade que recebeu. E nós vemos que o povo ficou todo motivado e em pouco tempo o muro começou a ser visível, ou reconstruído de forma visível, e aqui diz, e crescia, as roturas começavam a ser tapadas. Isso é importante. O muro não pode ser reconstruído deixando buraquinhos, não é? Isso é o que nós muitas vezes vemos ou ouvimos quando, por exemplo, a construção é feita em poucos meses. Hoje em dia construem edifícios enormes em poucos meses, e depois de pouco tempo vemos todas as falhas que foram cometidas por esse processo de não trabalharem de forma em ordem, não mantendo, por exemplo, os tempos em que o botão tem que secar, isso tudo. Então, para evitar isso, nós vemos que o povo trabalhou de forma boa e tapou todos os buraquinhos. Não houve brecha para entrar o inimigo.
E se levarmos isso para a nossa vida espiritual, nós também nunca devemos deixar brecha para o inimigo entrar na nossa vida. Isso quer dizer que quando nós construímos o nosso muro da salvação, que vamos ler isso no final, quando nós temos Deus na nossa vida, nós aceitamos Jesus como nosso Senhor e Salvador, nós não podemos deixar que vícios, que pecados, que desejos da carne, que outro tipo de entretenimento nos distraia daquilo que é a vontade de Deus, que essas são as pequenas brechas que o diabo nos quer atracar, como até diz a palavra de Deus, que ele está ao nosso redor como um leão disposto a nos tragar. E isso são essas brechas que aqui, figurativamente, no muro, na reconstrução do muro, podemos ver, mas que na nossa vida espiritual podem ser as coisas que eu já mencionei. Vamos ao segundo ponto, porque senão o tempo corre e nós temos hoje muito para ler. Segundo ponto, a tática de Neemias. A tática de Neemias de engajar com todos os judeus na obra de edificação do muro é um exemplo muito importante a ser seguido pelas igrejas em seu trabalho de evangelização. Neemias tinha um plano que aproveitava todos os que quisessem trabalhar, designado a cada um a sua função. Assim também o pastor da igreja deve, na direção do Espírito Santo, orientar os crentes a entregarem-se a Deus para realizarem a obra do Senhor. Trabalhar para o Senhor enche o coração dos crentes de grande alegria. Ok? Nós então percebemos aqui que o trabalho que Neemias tinha é o trabalho que também os líderes da igreja têm. Denominado aqui o pastor, que quando temos o povo, quando temos os filhos de Deus, aqui na casa do Senhor, que devem estar motivados a evangelizar, que devem estar motivados, manter-se motivados a trabalhar na casa do Senhor, é independente de qual é o seu trabalho. Uns, como nós lemos, uns foram encarregados para fazer o material, outros foram encarregados para reconstruir as portas, uns foram encarregados para acartar as pedras. E aqui cada um tem a sua função. Uns estão no louvor, outros estão a limpar a igreja, outros estão a servir, uns estão na portaria, outros estão a pregar. Temos muitas funções e então é o dever, como a igreja, pela direção do Espírito Santo, encontrar estes trabalhos e compartilhar estes trabalhos, porque um pastor sozinho também não vai conseguir evangelizar a cidade, a região toda. Temos que ser todos juntos para que vejamos a obra de Deus a crescer e vamos, em recompensa, ter alegria. Não é? Nós vimos que Neemias e o povo tiveram alegria a ver o muro reconstruir, e eu creio que cada um de nós tem essa alegria quando vemos que a casa está cheia. E quando começamos a pensar em ter que sair daqui porque precisamos de mais espaço, e eu creio que isso é o sonho de cada um de nós, mas isso quer dizer que temos que trabalhar, não podemos só sonhar de ter uma mega church, uma igreja de 1000 lugares, mas ninguém sai às ruas e quer falar com o povo. Isso contradiz um bocadinho, ok? Não podemos só orar, também temos que estar ativamente evangelizando e a falar com o povo. Terceiro ponto, está na parte 43, a união dos judeus ficou ameaçada. Apesar da boa organização, a união necessária para a realização daquela grande obra estava ameaçada. Surgiu um problema entre os pobres e os ricos. Neemias tomou conhecimento do problema e sabiamente o resolveu. E a obra prosseguiu. Este tópico será retomado na lição número 8. Então não vamos falar muito sobre isso. Simplesmente que Neemias soube administrar os problemas. Uma obra vai ter sempre problemas. É igual, aqui fala dos ricos e dos pobres. Nós podemos ser uns que têm uma ideia assim, outra ideia assim. Nós somos, por exemplo, nós somos uma igreja multicultural, então vai sempre haver diferenças culturais entre um povo e outro. O povo angolano vê de uma maneira, o povo português vê de uma maneira, o povo brasileiro vê de outra maneira, o povo alemão nem se fala, ok? Então, temos essas culturas todas diferentes. Chegam aqui, nós queremos ser uma igreja, nós queremos ser um só corpo, nós queremos que no céu vamos estar todos juntos. Então, temos que suportar essas dificuldades culturais, que podem ser interessantes, mas também podem trazer problemas, para manter a causa, que é a obra de Deus aqui na terra, juntos, ok? Para que a obra possa ir avante, é necessário então que possamos administrar os problemas e não desistir logo da obra, que foi o que nós vimos com o Zorobabel. Vieram os problemas, vieram os oponentes e eles pararam a obra.
e precisaram 15 anos para recomeçar a reconstrução do templo. Mas vamos falar sobre isso na lição número 8, e então vamos passar para o tópico número 4. O levantamento dos muros provocou grande oposição. Iniciada a edificação dos muros, Sanbalat e Tobias, que devem ser nomes que vocês já conhecem das histórias anteriores, indignaram-se grandemente e usaram várias estratégias para fazer parar a obra. Todavia, Neemias e seus liderados, ajudados pelo Senhor, conseguiram vencer todos os obstáculos que se levantaram e trabalharam sem cessar até a conclusão do muro. As diferentes formas de ataque dos inimigos dos judeus e como Neemias conseguiu vencê-los será assunto da lição 9 deste trimestre, ok? Então esse tema fica também para a lição número 9, mas fica claro que haverá sempre oponentes, haverá sempre obstáculos, seja dentro do grupo de trabalho, que foi o que vamos falar na lição 8, como de parte de fora, de que nem fazem parte desta igreja, mas estão sempre a tentar meter-se no trabalho da igreja. E isso é um grande problema, porque hoje em dia todos pensam que a sua opinião é mais importante, e as redes sociais ainda facilitam a deixar a sua opinião visível para todos. Então, temos muitos filósofos hoje em dia neste mundo que pensam que a sua opinião é a única certa, que complica muito, mas vamos falar sobre isso na lição número 9. Mas temos Sanbalat e Tobias, que, só para relembrar, Sanbalat era um dos líderes do povo de Samaria, que também dá para depois perceber em qual contexto existia esse ódio entre o povo judeu e o povo da Samaria, e que o povo da Samaria já foi aquele que impediu a reconstrução do templo, e com sucesso durante algum tempo, e então aqui tentaram outra vez impedir a reconstrução dos muros. Mas nós sabemos que Neemias aqui foi sábio e dirigido pelo Espírito Santo, continuou a construção do muro. Ponto 2, o muro foi concluído. Já estamos a chegar ao fim do muro. Esta vitória teve grande repercussão. Até os inimigos tiveram de reconhecer que o nosso Deus fizera esta obra. E isso é o maior sucesso de toda esta reconstrução do muro. Não foi que eles reconstruíram bem o muro, não foi que o povo judeu teve uma boa equipe. Claro que tiveram tudo isso. Mas se o inimigo reconhece que foi Deus que lhes deu a capacidade de reconstruir alguma coisa, quando o povo, as pessoas ao nosso redor reconhecem que a nossa vida é diferente porque temos um Deus que faz com que nós tenhamos esperança, que faz com que nós amemos as pessoas de outra maneira, que faz com que nós tenhamos paz em meio às dificuldades, quando eles reconhecem isso, nós estamos a dar a glória toda a Deus e não a nós. E isso foi a maior vitória nesta reconstrução do muro, é que os inimigos reconheceram que o Deus de Israel era maior, e o Deus de Israel é que fez com que aquela obra continuasse no meio de todas as dificuldades, no meio de todos os ataques que eles tinham mesmo preparados. Eles reconheceram que foi Deus que fez com que aquela obra continuasse e fosse concluída. Amém? Vamos ao ponto 5, tópico 5. O muro foi solenemente inaugurado. Ponto 1. Para a dedicação dos muros foram convocados todos os levitas a fim de dedicarem os muros com alegria, com louvores, com canto, com saltério, com aludes e com harpas. Purificaram-se os sacerdotes e os levitas e logo purificaram todo o povo e as portas e o muro. Ok? Nós vemos então aqui que houve um culto da ação de graças, por isso vemos que também é importante ainda termos isso no dia de hoje, quando estamos gratos a Deus, cultuar a Deus por aquilo que Ele tem feito nas nossas vidas. E aqui nós vemos que houve um culto então, praticamente inauguração do muro, em gratidão a Deus e em purificação de tudo aquilo que foi feito. Nós estamos a falar de Jerusalém, que até hoje para os judeus é a cidade santa, e então faz também sentido ter um culto quando se inaugura esses muros, que foi reconstruir praticamente a proteção física do povo de Israel, a proteção física do templo, a proteção física do povo de Jerusalém.
Amém? Então houve esse culto com alegria, com toda a festa, como nós conhecemos dos filmes, que eu creio que o povo israelita, o povo judeu, festeja também muito bem. Eles têm muitas tradições nisso também. Eu creio que deve ter sido mais ou menos como conhecemos da cultura africana, com muita festa durante muitos dias para festejar verdadeiramente que conseguiram reconstruir aquele muro. Segundo ponto, o ato de dedicação incluiu 2 procissões ao longo dos muros, as quais pararam diante da casa de Deus, onde houve sacrifícios. E a alegria de Jerusalém era tão grande que o som de festa podia ser ouvido de longe. Ok? Então, houve uma procissão, passaram pelo muro praticamente todo e terminaram com os sacrifícios na casa de Deus, no templo, em que assim terminaram essa cerimónia toda. E a festa foi tanta, como os nossos vizinhos às vezes que fazem uma festa toda a noite e nós ouvimos, foi mais ou menos assim, todas as cidades vizinhas ouviram que houve festa em Jerusalém. E isso é bom sinal quando a alegria é tanta que até os vizinhos a ouvem. Não façam isso em casa, porque senão a polícia aparece à vossa porta. Ok. Tópico número 6, que já é o último tópico. A Bíblia fala da salvação como um muro. E aí vem a parte espiritual para isto tudo, porque nós estamos a falar de um muro, mas tem um significado para as nossas vidas do dia atual. Aos teus muros chamarás salvação e as tuas portas louvor, diz Isaías 60:18. E ainda, uma forte cidade temos a quem Deus pôs a salvação por muro e ante muros, Isaías 26:1. Nós vemos então que a nossa salvação é simbolizada por esse muro. O que é que isso quer dizer? Um muro tem a função de proteger aquilo que está enrodado por esse muro, não é? A cidade, neste caso. Se nós temos um muro da salvação ao nosso redor, é difícil que o inimigo, o diabo, nos possa atacar. Mas esse muro só pode manter-se enquanto somos salvos, enquanto aceitamos que o Senhor Jesus é o nosso Senhor e Salvador, enquanto vivemos a vida de forma como Deus quer. Se nós não o fazemos, o nosso muro começa a cair, até ao ponto que não temos muro nenhum, então temos que reconstruí-lo. Amém? Nós temos uma facilidade porque, aceitando o Senhor Jesus como Senhor Salvador, um muro não é preciso reconstruir em 52 dias, está logo aí, mas nós devemos perceber que a nossa salvação é aquilo que nos protege dos ataques do inimigo. A nossa fé no Senhor Jesus é que nos protege dos ataques. Não é mais nada, não é nenhum ritual, não é nenhum culto que nos vai proteger, simplesmente é crer que o Senhor Jesus morreu naquela cruz por nós, é o nosso Senhor e Salvador. Isso é o nosso muro de proteção de todos os ataques do inimigo. Amém? Segundo ponto. O muro da salvação fala da divina proteção que beneficia aquele que se abriga dentro dele. Observamos que o levantamento dos muros foi o resultado de um despertamento. O crente despertado sente uma imperiosa necessidade de conservar-se dentro dos muros da salvação, onde ele é protegido pela excelente grandeza do poder de Deus. E pode dizer como Paulo: eu sei em quem tenho crido, e estou certo que é poderoso para guardar os meus depósitos até aquele dia. Ok? Então, como já tinha dito, a nossa fé é que nos vai levar a essa proteção, a esse muro da salvação, que é, se nós cremos que Deus é o Deus do impossível, Ele também nos vai proteger, nos vai dirigir em todas as coisas que para nós parecem impossíveis e nos vai proteger. Não quer dizer que não vamos ter dificuldades, porque isso seria contraditório, não é? Porque Jesus nos disse que teríamos aflições, mas vamos ultrapassar as dificuldades de uma maneira diferente. Ter um muro à volta da cidade não quer dizer que nunca mais vai haver ataques do inimigo. Porque até podem vir com os seus canhões e tentar destruir o muro. Podem vir com as suas flechas de fogo e tentar incendiar a cidade. Mas o muro vai complicar o inimigo entrar dentro da cidade. O muro da salvação vai complicar o diabo entrar no nosso coração.
tomar posse das nossas vidas. E isso aqui é o importante. Então é importante nós mantermos o nosso muro constante, buscando a Deus em oração, em jejum e também nos apoiando uns aos outros. Porque nós vemos aqui que Neemias, como único, é que veio despertar o povo todo. Não porque era melhor, mas sim porque confiou no plano de Deus e confiou que aquilo que Deus lhe tinha dito ia acontecer. E se ele teve fé que o muro ia ser reconstruído, então ele assim impactou todo o povo para que o muro fosse reconstruído. Então nós podemos ajudar-nos uns aos outros a manter os nossos muros da salvação intactos, apoiando-nos uns aos outros, não nos destruindo, dizendo estás perdido, com esse pecado, não sei como. Não. Nós devemos nos estar a apoiar uns aos outros. Se um cai, devemos levantar. Se um chora, devemos chorar com ele, mas sabendo que no próximo dia virá a alegria. O choro pode durar toda a noite, mas a alegria vem pela manhã. Isso é a nossa missão como filhos de Deus, como partes do corpo de Cristo, apoiando-nos uns aos outros para que os nossos muros não possam ser destruídos. Amém? Terceiro e último ponto, o muro da salvação é uma permanente linha divisória entre o reino de Deus e o reino deste mundo. Fronteiras deste mundo foram muitas vezes alteradas, porém a fronteira entre o reino da luz e o reino das trevas continua inalterada. A Bíblia diz, eu, o Senhor, não mudo. O reino de Deus e o reino deste mundo são inteiramente irreconciliáveis. Que comunhão tem luz com as trevas? Ninguém pode servir a Deus e ao mamão. Ok? Esses são todos versículos conhecidos e eu creio que é muito claro. Quando algum de vocês já acendeu a luz na vossa casa, vê que a escuridão desaparece, as trevas desaparecem. Então nós devemos estar no lado da luz, que é aquele que vai vencer sempre. E temos que manter a luz acesa. Antigamente era mais fácil, né? Havia os candelabros de óleo. Então tinha-se que encher o óleo. Hoje em dia temos que de vez em quando trocar a lâmpada a ver se ela fica acesa, porque senão pode voltar a vir a escuridão, ok? Então aproveitar a luz do dia para trocar a lâmpada para ela ficar sempre acesa, ok? Isso quer dizer, o que podemos aqui perceber é que nunca pode estar ao mesmo nível as trevas e a luz. Nós nunca podemos estar a servir a Deus e ao diabo. E muitos de vocês vão pensar, mas eu não sirvo ao diabo. Indiretamente, nós estamos servindo ao diabo quando tomamos decisões que são contra a vontade de Deus. Quando nós vivemos pela nossa própria carne, nós estamos a favorecer a vontade do diabo e não a vontade de Deus. Porque ninguém quer dizer que eu sirvo ao diabo. E, verdadeiramente, se calhar, ninguém de nós tem essa intenção, mas a nossa carne nos leva sempre a fazer o mal, e o mal indiretamente a servir ao diabo. Ok? O fato de o muro da salvação ser uma divisa entre o reino de Deus e o mundo não significa que há uma proibição pela qual o crente não tem direito de fazer o que quer. O crente é livre. Todavia, a mesma linha divisória representada pelo muro da salvação passa também dentro do nosso coração. Por isso, Paulo escreveu, a não ser na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. E podemos assim fazer nossas as palavras de Paulo. O que para mim era ganho, reputei o perda por Cristo. O que para mim era ganho, reputei-o perda por Cristo. Ok? O que é que isso quer dizer? Tudo que pode me levar ao meu próprio sucesso, à minha própria fama, está-nos a separar, agora já ia dizer apartar, está-nos a separar de Cristo. E Paulo era muito sábio nisso, ele queria sempre dar a glória a Cristo e é essa que também deve ser a nossa direção. Tudo o que nós façamos nunca deve levar a nossa própria glória ou deve levar a nossa própria exaltação, mas sim sempre que toda a reputação seja para Cristo. Tudo que nós façamos leve à glória de Cristo. Amém? Finalmente, a salvação transforma o crente de tal forma que ele começa a querer aquilo que o Senhor quer e passa a orar. Seja feita a tua vontade. Foi o que Jesus nos ensinou no Pai Nosso, seja feita a tua vontade. Não seja feita a minha vontade, nem seja feita a tua vontade
conforme a minha vontade, seja feita a tua vontade. Sem ponto, sem vírgula, ponto final, acabou, ok? Seja feita a tua vontade. O segredo de uma vida cheia do Espírito Santo é: quem crer em mim, como diz a Escritura, rios de água vivas correrão do seu ventre. Amém? Eu creio que esta lição está muito clara. Não é só um muro que foi reconstruído ali. Claro que foi só reconstruir um muro, mas para nós isso quer dizer que devemos de manter o nosso muro intacto, devemos de deixar todos os buraquinhos tapados, não podemos deixar brechas para o diabo nos atacar. Aqui não está escrito, mas eu creio que o pastor André disse isso também, eu agora não tive tempo de reler, que o muro foi reconstruído em 52 dias. Só para terem mais ou menos em mente, se isso é rápido ou lento, 52 dias seria a partir da manhã até ao fim do ano. Então, se o vosso muro está destruído, tem ainda tempo até ao fim do ano para reconstruí-lo. Eu creio que vamos ser mais rápidos do que 52 dias, porque hoje em dia o nosso muro é mais fácil. É só buscar a Deus. Vamos consertar a nossa vida. Vamos fazer com que o ano 2020, tão difícil como foi, tão complicado que foi para nós, tantas catástrofes que nós ouvimos, esta pandemia que nos dá cabo da cabeça até agora, mas não vamos deixar que o ano 2020 se torne para nós o pior ano, porque nós vemos muitas vitórias neste ano, nós vimos Deus a glorificar-se mesmo em meio às dificuldades, nós vimos a igreja a ser a mais inovativa, a associação ou a instituição mais inovativa deste ano, com cultos online, com tantas coisas a surgirem, tantas novas estratégias, tantas novas formas de evangelização, e estamos a ver igrejas que estão a crescer mesmo em meio a estas dificuldades. E isso acho que é para glorificar a Deus. Então não vamos ficar em mente que 2020 foi o ano em que 2020 foi o ano em que tivemos uma pandemia que nos estava a tentar destruir a vida, mas sim vamos ter em mente que 2020 foi Deus a reformar a igreja a uma maneira que nós nunca tínhamos vivido dessa forma. E só para terminar, voltamos mesmo para a página 40, que diz interagindo com o professor, que eu achei esta frase tão interessante, mas eu achei que fosse bem para ler no final. Aprendemos com o exemplo de vida deste servo de Deus que todas as vezes que desejamos empreender algo em favor do povo de Deus, os adversários se levantam, mas quando confiamos no Todo-Poderoso inteiramente, recebemos forças e coragem para lutar. Deus colocou em suas mãos uma importante obra, ensinar sua palavra. Então não desista diante dos desafios, dos inimigos e das dificuldades. Amém? Com isso eu entrego de volta ao pastor André. Muito obrigado. Amém, meus irmãos. Deus abençoe Patrick. Uma excelente aula que nos ensinou muito. E semana que vem nós estaremos aprendendo que o povo de Deus deve separar-se do mal. Eu quero só ler a verdade prática dessa lição de número 7 e mostrar que Neemias fez isso nessa lição de número 6. A verdade prática diz assim, o mundanismo na igreja corrompe os bons costumes e extingue a santidade. Se nós olharmos na lição de número 6, o tópico 5 fala que o muro foi solenemente inaugurado. Quando Neemias foi fazer a inauguração do muro, juntamente com o povo, ele se preocupou em juntar os levitas, os sacerdotes, fazer tudo conforme os costumes que eram da época. Por que Neemias fez isso? Porque ele sabia que boa parte do povo estava cativo. Estavam trabalhando inseridos em outros costumes. E a preocupação de Neemias era que quando esse povo voltasse ali para Jerusalém a reconstruir o muro, trouxesse os costumes daquele povo junto também. Então, como Deus fez aquela obra perfeitamente, como Deus trabalhou perfeitamente no meio daquele povo, Neemias se preocupou de oferecer o sacrifício a Deus da maneira como Deus queria que o sacrifício fosse ofertado.
Então, irmãos, a próxima lição que nós vamos estudar na semana que vem é uma lição muito importantíssima para a nossa vida. Porque ela vai falar justamente disso daí. Talvez costumes que a gente tem do nosso passado, da nossa vida pregressa, que muitas das vezes nós queremos inserir no nosso meio. É o tal de sair do Egito, mas ainda está com saudade do Egito. Essa lição vai falar muito sobre isso aí. Quando o povo de Israel tinha saído das mãos de Faraó, a Bíblia falou que uma mistura de gente foi no meio deles. Eu já cheguei a mencionar isso aqui nessa igreja uma vez. Então Deus falou para Moisés, olha, o Moisés tinha essa preocupação com esse povo, com essa mistura de gente que estava no meio deles. E Deus falou para ele, olha Moisés, se esse povo se circuncidar, eles podem participar da Páscoa. Mas se não, não poderão participar. Mas mais à frente a gente vai ver que o povo murmurou. Por que o povo murmurou, irmãos? A Bíblia fala que essa mistura de gente que estava no meio deles teve saudade do Egito. E com essa saudade, eles começaram a corromper o coração do povo também. Fez com que o povo sentisse essa saudade no seu coração também. E foi aonde o povo começou a murmurar. Olha para os irmãos ver como que é complexo essas questões, porém, a Bíblia nos deixa vários alertas. Então, em nome de Jesus, domingo que vem, Senhor permitindo, todos nós estaremos aqui novamente para juntos aprendermos essa lição. Deus abençoe o Patrick por essa aula. Deus abençoe a todos os irmãos também que nos assistiram em casa.